E aí, turma boa, tudo tranquilo com vocês? Conforme a gente combinou, né? Vou estar aí caminhando para vocês aqui por esse vídeo a revisão da nossa atividade, da nossa AV3, certo? Lembrem que a AV3 ela vai ser feita via sistema, certo? De 14 às 17 horas. Vocês não podem perder esse horário, certo? E aí a gente começa dentro da nossa prática. Eu sugiro que vocês prestem muito atenção, certo? A gente vai perceber que é uma disciplina extremamente metódica, né? Ela é complexa, ela não é difícil, mas ela tem uma complexidade. E aí a disciplina de práticas baseadas em evidências, né? A gente percebe, a gente sabe que a gente fala de tudo aquilo que a gente percebe de forma teórica e que a gente também visualiza isso sendo colocado em prática, certo? Então, a prática baseada em evidências, ou PBE, surgiu no início da década de 90, na medicina com o Dr. David Stakes e seus colegas. Um dos pilares para a prática baseada em evidências é a busca de informação, que são obtidas a partir de pesquisas com métodos claros, definidos, buscando responder uma pergunta científica ou uma pergunta específica, né? Isso, a pergunta clínica que a gente falou. E o instrumento mais indicado para que a gente busque enquanto fonte para referenciar essas práticas são os artigos científicos. Por quê, professor? A gente vai lembrar quando a gente falou de quê? Porque os artigos científicos é o melhor mecanismo para buscar essas informações. Porque os artigos científicos eles estão constantemente sendo refeitos. Professor, mas de um livro? Pessoal, um livro, eu vou pegar um livro lá de 2010. Em 2010 a gente tinha uma verdade. Em 2022 a gente tem outra verdade. Então o livro talvez ele não tenha sido reescrito, ele não tem uma nova edição, certo? Então eu fico com uma informação que meio que já está ultrapassada. Então por isso que os artigos científicos são os melhores instrumentos para que eu busque essas informações, essas evidências, certo? Falando um pouco da experiência clínica. E o que é essa experiência clínica? A experiência clínica se refere a valorizar as suas e usar suas habilidades. A experiência como profissional de saúde, em nosso caso, profissional de educação física. E aí a gente vai lembrar, quando eu trouxe aquele fluxograma, né, que eu trouxe as experiências clínicas dentro da prática baseada em experiência, né? A experiência clínica, os valores do aluno e essa evidência científica. Então a gente vai estar sempre lembrando, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para a gente. Quando a gente fala dessa experiência clínica, vamos sugerir o seguinte. Lembra quando eu trouxe assim, aquele exemplo? Eu trabalho há um determinado tempo, numa determinada academia, e aí me chega um aluno parecido, com treino parecido, né? Com as características parecidas. E aí eu vou usar a minha experiência, essa experiência clínica, né? Dentro do meu conhecimento referenciado, certo? Para que eu possa estar visualizando qual a melhor forma de propor o treino para aquele aluno dentro das suas particularidades. E aí a gente vai mais além, quando eu vou falar para vocês sobre, ainda dentro desse fluxograma, vocês vão compreender, quando a gente vai falar dos valores desse aluno. Quando eu falar dos valores dos alunos, eu preciso lembrar dessas características, dessa particularidade. Por exemplo, eu tenho um senhor. Vou dizer que esse senhor ele tem umas características. Ele tem algumas lesões, ele tem um horário específico de treino e ele é evangélico. E ele chega na academia, mas ele quer treinar. Ele foi recomendado a prática da musculação. E aí dentro desses valores, eu começo a identificar valores desse aluno. E dentro desses valores com esse aluno, eu começo a identificar o quê? Eu preciso recomendar um horário que ele possa ficar mais reservado. Então, eu vou sugerir para ele o quê? Dentro da minha experiência clínica.
eu já sei qual é o horário que tem a música mais pesada, que tem mais jovem, que o fluxo está maior, que eu não vou conseguir dar tamanho e atenção a esse aluno. Então eu vou lá no meu aluno, dentro desses valores desse aluno, eu vou recomendar um outro horário para ele, não é isso? Então, eu junto agora, não apenas o meu conhecimento clínico, mas também o valor dele. Então, eu vou fazer minhas intervenções, vou sim, mas eu vou fazer minhas intervenções de forma que atenda também às necessidades desse aluno. Ele prefere um ambiente mais tranquilo, mais calmo. Eu vou dizer para ele não vir mais para a academia? Não. Vou dizer, seu Antônio, seu João, eu vou sugerir que o senhor venha no horário de almoço. A gente tem um fluxo menor entre 11 e 2 da tarde. Eu consigo dar uma maior atenção ao senhor e é o melhor horário indicado para o senhor, para a gente chegar às nossas metas. Isso é valorizar os valores do aluno, certo? Dentro de todo esse contexto específico para esse indivíduo. E aí eu trago um questionamento para a gente sobre o que é o seguinte. Dentro desse contexto das práticas evidenciadas na experiência, lembra que a gente precisa, antes de tudo, conceituar o que é ciência, né, turma? E aí a gente vai perceber que existe diferentes formas de se fazer ciência, não é isso? A partir do problema que o pesquisador quer responder. Então, ciência ela vai estar sempre voltada, direcionada para uma situação, problema, na tentativa de solucionar ou amenizar esse problema. E nesse sentido, as diferentes áreas do conhecimento obtêm suas respostas a partir de distintas abordagens, como nos estudos quantitativos e qualitativos. Então, investigação teórica e de campo, entre outros. Então, existem várias formas da gente buscar a solução para esses problemas. É por meio de trabalhos quantitativos, qualitativos, vai ser por meio de estudos teóricos, as revisões bibliográficas, será por meio de trabalho de campo, onde eu vou coletar esses dados, identificar esses problemas e como solucioná-los. Esse é algum dos tipos de realizar a ciência. A ciência é também realizada através da observação de fenômenos naturais e ou também através da experimentação, que também estimula os processos naturais sob condições controladas. É aquele caso que eu falei para vocês quando eu disse que o pessoal da turma de psicologia, em especial, eles estudam o comportamento dos camundongos diante de determinadas situações específicas, né? os quais os mesmos são direcionados, expostos. Essa experimentação busca uma proximidade com o que acontece no mundo real para tentar compreender os fenômenos que não seriam possíveis de se analisar fora do contexto controlado. É exatamente esse comportamento. De que forma esse indivíduo ele se comporta diante de uma situação controlada. Então, são os estudos de campos dentro dessa experimentação, dentro desse contexto de identificação e solução de uma situação, problema. O ato de investigar é o princípio básico sobre o que é pesquisa, né? Então, assim, eu só consigo dizer o que é eu só consigo realizar uma pesquisa se eu investigar algo, certo? Então, a gente já diz lá o que é o princípio básico. A investigação é o princípio básico da pesquisa. Eu preciso descobrir algo, investigar algo. E a pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico. Então, a gente vai perceber que a pesquisa ela tem sim um cronograma a ser seguido, né? Ela é sistemática, exatamente por seguir esse passo a passo, degrau por degrau. Eu não consigo identificar ou trazer uma resposta X se eu não seguir essa sistemática de forma organizada. Tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos mediante a utilização de métodos científicos. Terminei de falar isso, né? O objetivo é solucionar um problema por meio de uma sistematização, que são os métodos científicos. Observação, teórico, quantitativo, qualitativo. E ainda sobre a pesquisa, a gente pode dizer o seguinte: quando se faz pesquisa, podemos classificá-las de diferentes formas, baseando em algumas características que elas apresentam. E isso nos permite ter mais clareza sobre o real sentido do que iremos realizar, quais os procedimentos devemos adotar e, por fim, o mais importante,
o porquê de fazer determinado tipo de investigação e não outro frente ao problema que queremos responder, certo? Então, assim, é a justificativa, né? Por que eu estou pesquisando isso? Para que vai servir? Para quem? Certo? Por que eu vou pesquisar qual a importância quais são os efeitos da hidroginástica entre senhoras hipertensas? Por que eu estou investigando isso? Isso é vantajoso, vai trazer vantagens para quem? É significativo para quem? Por quê? Certo? Então, a pesquisa precisa se justificar. Não vou pesquisar algo que eu já sei a resposta, ou vou pesquisar por pesquisar, não. Eu preciso ter sempre um direcionamento. O porquê de estar pesquisando determinadas situações ou determinadas problemáticas. E aí, dentro daqueles tipos de pesquisas, né, a gente chega falando dos dados dos estudos quantitativos. A gente vai estar sempre lembrando que os estudos quantitativos, eles vão nos referenciar a escalas numéricas, a dados quantitativos palpáveis, a percentuais, de porcentagem, ele vai me dar sempre uma escala numérica. E aí ele tem como objetivo medir, mensurar através de dados numéricos, mensurar algo, né? Não há espaço para ambiguidade, análise de resposta objetiva, dados numéricos, por exemplo, uso de questionários de múltipla escolha, entrevistas individuais e etc. Certo? Então, por meio desse método de como coletar esses dados quantitativos, eu vou ter sempre dados palpáveis. O senhor falou de uma entrevista. A entrevista tem um fala, mas eu consigo categorizar e dizer que tantos indivíduos me disseram essa resposta, 10%, 20%, 40%, 50%, até fechar o meu quantitativo de 100%. Pesquisas experimentais e explicativas. Os nomes já diz, né? Já deixa bem exposto. Tem como objetivo identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência do fenômeno, né? Ou a situação. Busca identificar as características dos fenômenos estudados, além de registrar e analisá-los. Isso se dá tanto por meio da aplicação de métodos experimentais, matemáticos, como pela interpretação dos métodos qualitativos. Então, eu faço a interpretação dos dados qualitativos e consigo fazer esse procedimento. Eu tenho dados quantitativos, tenho números palpáveis. Pode até tornar a tua vida mais fácil quando tem dados exatos, palpáveis, dentro de uma escala numérica. Bora lá. Ensaios clínicos randomizados. Uma das características essenciais dos ensaios clínicos randomizados é a formação de grupos diferentes sujeitos para a aplicação da intervenção. Então é quando a gente faz aquele grupo de estudo, né? Um grupo piloto, vai estar bem caracterizado. Esses grupos não podem, em hipótese alguma, ser formados de maneira intencional. Certo? Então, o ensaio randomizado clínico, ele precisa acontecer de forma aleatória. Eu não posso montar um grupo de forma intencional. Por que isso? Porque pode ser que interfira, pode não. Irá interferir no resultado. Então, eu estarei manipulando o resultado final, de alguma forma. Esses grupos não podem ser formados de maneira intencional pelo investigador, buscando colocar os sujeitos com mais problemas no grupo que irá receber a principal intervenção. Certo? Então, vou fazer um grupo randomizado, professor, um ensaio randomizado. Eu tenho 20 pessoas, eu vou dividir 10 e 10. Eu não vou escolher quais são os 10 daqui e os 10 dali, vai ser por sorteio, certo? Para não ser um grupos intencionais. Vou colocar os mais hábeis aqui, os mais habilidosos aqui e os menos ali, não. Vai ficar misturado o grupo, certo? Isso é a característica principal dos estudos randomizados, por não existir essa intencionalidade, esse direcionamento, não existe. Revisões sistemáticas são estudos secundários que combinam os resultados de vários estudos anteriores, né? Então, a revisão sistematizada é
o próprio estudo bibliográfico, não é? Ele busca informações em estudos realizados anteriormente sobre uma determinada questão e pesquisas de forma a fornecer estimativas de efeitos, consequentemente, de uma conclusão mais abrangente sobre o corpo de conhecimento. Como em qualquer tipo de estudo, a pergunta de pesquisa é o elemento essencial de uma revisão sistemática. Ela deve ser formulada brevemente e apresentar alguns critérios, como ser factível, interessante, inovadora, ética e relevante. Então, é aquela história do saber fazer a pergunta clínica, não é? Ser uma pergunta direta. Quando a gente fala de uma pergunta clínica, é porque é uma pergunta que ela tem uma sensibilidade de descobrir exatamente aquilo que eu quero. Certo? Dentro da situação problema a qual eu irei investigar. Uma estratégia para a elaboração da pergunta de pesquisa, bem como para o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos, é a estratégias, os picos, população, intervenção, comparadão, Walsh, Comes, Swag, certo? Então, a pergunta clínica, para quem, o que, onde, certo? Eu preciso estar sempre respondendo isso. Olha como eu trouxe um exemplo para vocês do... Qual a importância da hidroginástica para idosas hipertensas? Então eu já disse o quê? O que é hidroginástica? Para quem? Para idosas hipertensas. Ainda eu posso crescer mais. Do município do Juazeiro do Norte. Certo? Então eu deixo claro o que é que eu quero investigar, aonde e com quem. Certo? Ainda trazendo mais alguns estudos, e aí eu trago o modelo do observacional, da observação, pelo método da observação. Os estudos observacionais permitem que a natureza determine o seu curso, o investigador mede, mas não intervém na pesquisa. Esse estudo pode ser descritivo e analisado. Tipo, professor, quando eu faço um comparativo entre treinamento funcional e a musculação. Qual o mais eficaz? Eu não vou fazer nenhuma intervenção. Eu vou só estudar e identificar, pelo meio da observação, quem é o melhor, certo? E é diferente do experimental. O experimental, por outro lado, eu faço os experimentos. Tipo, um estudo experimental ele tem a finalidade de descobrir algo desconhecido ou testar uma hipótese. Aí eu trago o exemplo do suplemento. Eu vou pegar um indivíduo e ele vai fazer uso de um determinado suplemento, para que a gente possa identificar qual suplemento é mais eficaz para aquele treino. E aí eu faço um experimento. Eu vou estar fazendo uso da substância para poder fazer esse comparativo, certo? E aí eu trago estudos de corte. São caracterizados por investigações que acompanham grupos de sujeito no tempo, descrever a incidência de certos desfechos ao longo do tempo e analisar as associações entre os preditores e esses desfechos, certo? Esse estudo de corte, eu vou dizer o corte de tempo. Eu vou observar, eu vou fazer experimentos entre esse período e esse período. Aqui é o meu corte de tempo. Eu tenho um intervalo, não vai ser pela vida inteira, vai ser entre esse período aqui, ó. Esse é o meu corte. Estudo de caso e controle. Todo delineamento de pesquisa apresenta uma característica temporal específica em função do que pretende investigar, sendo que a partir do problema de pesquisa, essa linha do tempo da investigação pode estar relacionada ao passado, presente e futuro de determinados problemas de saúde. Então, estou fazendo um estudo de caso e eu estou fazendo esse controle desse estudo de caso. E aí eu preciso identificar, será que eu estou falando de uma problemática de que foi evidenciada agora? Ou o indivíduo já veio? Estou praticando musculação, professor, e eu estou sentindo aqui
umas dores no joelho. Será que esse aluno já veio com essas dores no joelho? Ela só intensificou? Será que deu início agora pelo mau posicionamento, excesso de carga? Então são esses controles que eu preciso ter dentro desses estudos de caso, certo? Estudos de diagnóstico, outro tipo de estudo. Tem características observacional e descritivo. E buscam determinar se um teste ou o instrumento utilizado, né, o protocolo utilizado, é válido na prática clínica. Sendo esse tipo de investigação, permite comparar diferentes métodos de diagnóstico de uma variável. Por exemplo, um percentual de gordura, por exemplo, por meio dos resultados direcionar, de maneira mais confiável para o método e instrumento a ser utilizado, como por exemplo, diz nos relatos de Neves. Devido à correlação existente entre ultrassonografia, biopedância e dobras cutâneas, qualquer uma das medidas tem validade para mensurar o percentual de gordura. Então, qual o instrumento que eu estou utilizando para identificar o percentual de gordura? Dobras cutâneas? Biopedância? Ultrassonografia? Então, assim, qual a relação entre os métodos? Certo? Isso é um estudo diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico, mas eu preciso fazer a leitura do resultado. Lembra quando eu falei? Não adianta eu ter só apenas números. Se eu não souber o que fazer com esses números, com esses números aqui do IMC, se eu passar só, entregar só aqui 22,6, IMC 22,6, o meu aluno ele não vai saber. Mas aí eu preciso direcionar para o entendimento. E aí a gente traz o conhecimento clínico novamente à tona. Devido à correlação existente entre ultrassonografia, biopedância e dobras cutâneas, qualquer uma das medidas tem a validade para mensurar o percentual de gordura da população estruturada. Por que eu digo isso? Porque eu tenho um conhecimento clínico que existe de fato essa correlação. Mas sou eu que estou dizendo? Não, eu me referenciei nos estudos, nas pesquisas, nos artigos. Bora lá. Novamente sobre as práticas evidenciadas em experiências, né, que é a titulação da nossa disciplina. Ela tem como base a utilização de artigos científicos sobre o tema de interesse, entre outros tipos de revisões sistemáticas, como meta-análise. Encontra-se no melhor nível de evidência, pois tem a capacidade de organizar um arcabouço, ou um esquema, né? Um resumo sobre aquilo. Um mapa mental, por exemplo. O que facilita a futura tomada de decisão por parte do profissional. Porém, embora essa informação seja desconhecida, alguns profissionais ainda tomam como base os livros didáticos para a tomada de decisão clínica. Certo? Não é o mais indicado, mas a gente ainda percebe que isso acontece com muita frequência. Os descritores também são muito importantes dentro desse processo de se fazer pesquisa. Os descritores são termos padronizados definidos por especialistas para identificar assuntos publicados, né, nos artigos científicos. Existe inclusive uma espécie de dicionário com esses descritores para que todos os pesquisadores que buscam menos utilizem os termos. Como? Um descritor, atividade física. Se eu coloco só atividade física, imagina o tanto de trabalho que vai vir me aparecer com o termo atividade física, certo? Então, a gente vai ter o OR, o AND, AND e o NOT. Precisa buscar informações, artigos científicos nas bases de dados, né? Após a organização das perguntas clínicas, com a estratégia de pico. Você irá montar o seu próprio bloco de busca, então você vai direcionar. Eu quero artigos direcionados para hidroginástica e hipertensos, idosos. Então, você não vai pegar todos os trabalhos de hidroginástica, nem todos os trabalhos com idosos, vocês serão direcionados. Esse bloco de palavras são digitados no campo da busca de base dos dados, irá para que os artigos de investigação, que são aqueles temas interessantes
sejam encontrados. No PubMed, por exemplo, um outro buscador além de termos adequados, você precisa montar o seu bloco de termos de ligação, também conhecidos como operadores booleanos. São formas, quando a gente fala dos descritores, são formas de facilitar ou afinilar, certo? Aquilo que eu estou buscando, para não ficar muito vago, não vir muito conteúdo e eu não precisar de tudo, certo? O que precisamos identificar ao realizar a leitura de um artigo? O que eu preciso identificar nesse artigo de cara? Ele precisa me dizer quem é a amostra. Estou pesquisando idosos. Quantos idosos? Critérios de inclusão e exclusão. Porque participa idosos entre 60 e 90 anos, praticantes de hidroginástica. Não praticam hidroginástica, está fora. As variáveis mensuradas, o que eu estou procurando? Quais são as variáveis? Flexibilidade, por exemplo, níveis de obesidade, de ansiedade, então são essas variáveis que eu estou querendo buscar. As intervenções e analisar nas análises estatísticas, como foi tratado, o que se descobriu. Os ensaios clínicos randomizados, além de processos randômicos, aleatórios, existe outro fator-chave para o URC tenha qualidade. No segmento, os envolvidos não conhecem que o grupo controle experimental foi realizado. É realizado a intervenção. Detalhes da pesquisa ficam no anonimato, de maneira a evitar a tendência. Pode classificar cegamento dos estudos no monocego, duplo cego e tricego. Então, eu não preciso identificar o aluno, certo? Para que isso, professor? Por que eu não vou identificar o aluno? Para que não seja tendencioso o resultado final, certo? E aí eu tenho uma estatística inferencial. Todos os artigos científicos de caráter quantitativo apresentam as informações de interpretações dos fenômenos estudados, como números. Para a compensação relacionada desses números, significam fazer utilização de estatísticas. Segundo o NET 2002, a estatística pode ser considerada como a ciência que se preocupa com a organização e descrição dessas análises, interpretação dos dados, visando a tomada de decisão. Muitos estudiosos dizem que a estatística inferencial ela se torna mais fácil porque ela me direciona de forma clara e direta. 20%, 50%, certo? Número palpável facilita o meu entendimento. Um elemento estatístico utilizado nas análises é o valor da PA, certo? Análises estatísticas de comparação serve para comparar o efeito evidenciado por determinadas exposições e uma medida de probabilidade em que o resultado encontrado tenha ocorrido puramente ao acaso. Então, não tem um direcionamento. O intervalo de confiança. Essa medida consegue indicar uma faixa de valores que provavelmente inclui o valor real da variável e que está sendo analisado, estimar o tamanho real do grupo da manipulação, certo? De origem. Então, esse intervalo de confiança é para que eu tenha uma confiabilidade dentro do meu estudo, dentro dessa probabilidade de sim ou de não, de percentuais. Análise estatística do valor de P. Esse tipo de intervenção pode ou deve ser utilizada quando o grupo de intervenção for grande, certo? Professor, eu tenho mais de 1000 indivíduos a serem investigados, então tu vai ter que estar utilizando esses dados estatísticos. Na prática baseada em evidências, observamos as análises estatísticas do valor de P, por exemplo. Eles nos indicam apenas o lado que ganhou ou o lado que perdeu. Então, isso é uma das características dessas estatísticas. Quando é muito grande o número, eu não consigo ter um trato mais refinado. Eu vou ter dados probabilistas, certo? Turma, esse é o nosso resumo, certo? Fiquem atentos. Professor, eu posso ter esse material que eu vou ter fazendo minha prova? Estudem, certo? Eu vou estar disponibilizando os slides para vocês, certo? A prova, eu vou mandar informações sobre essa avaliação para vocês durante a semana. E aí a nossa AV3 no sistema. A AV2 eu também vou estar mandando no grupo, certo? A gente encerra por aqui essa revisão, certo? Espero que contribua de forma significativa para a avaliação de vocês e tchau, tchau.